Gente, hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre circunstâncias. E mais basicamente e mais diretamente falando o seguinte: quando as circunstâncias, elas não têm poder, elas não têm capacidade de nos afastar de Deus. E este tema, este assunto, ele ficou bombeando em meu coração por alguns dias, desde a outra semana. E eu poderia encontrar vários textos sagrados da Escritura, muitos textos, para poder fundamentar esta minha proposta hoje, aqui nesta manhã. Mas eu gosto tanto do Salmo 23, e muito embora você vai perceber que eu preguei recentemente falando sobre o Salmo 23, mas não é a mesma mensagem, não é a mesma ideia, não é o mesmo pensamento. Mas eu gosto tanto dele que eu resolvi usar ele como um apoio. E o Salmo 23 é o Salmo do pastor Davi. E o Salmo 23 ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele, o nosso Deus, o Deus de Davi, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, o Senhor que é pastor, é Ele que me leva para junto das águas de descanso. Ele que é um pastor, Ele refrigera a minha alma. Ele que é pastor, que Ele guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que eu tenha uma trajetória, ainda que eu viva uma circunstância pelo vale da escuridão, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele, o pastor, que nada me faltará, que é o meu pastor pessoal, Ele estará comigo. Ele, através do bordão dEle e o cajado dEle, vai me consolar. É isso que diz o salmista Davi. E ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E no final ele fala uma coisa que eu acho lindo, maravilhoso: que bondade. A bondade do Senhor que é pastor, a misericórdia do Senhor que é pastor, certamente, eu não tenho dúvida, é isso que ele diz: me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias, por longos e longos tempos. Jamais eu vou deixar de ter esse relacionamento com Deus. E quando a gente olha para a palavra circunstância, e eu disse que a minha proposta é falar que absolutamente nenhuma circunstância, ela carrega o poder de nos afastar de Deus. Quando a gente olha essa palavra circunstância, a gente busca o significado ou a significação da palavra, a gente encontra que é algo particular, é uma particularidade que caracteriza uma situação, um fato, com as suas implicações, é algo muito particular. A gente também encontra um detalhe que complementa e define um acontecimento. É uma circunstância, é um detalhe que complementa um acontecimento. Mas eu gosto de uma definição que diz assim, que é o que caracteriza o estado atual das coisas. É um estado atual, uma circunstância é um estado atual. Você está vivendo um momento. E eu penso que essa circunstância, esse fato que caracterizado por uma situação atual, eu fico pensando que pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Agora você pode me perguntar uma coisa: pastor, mas essa questão dessa proposta que você está nos trazendo hoje pela manhã, essa afirmação que você está fazendo, que nenhuma circunstância, quando as circunstâncias, ou seja, nenhuma circunstância carrega em si mesma o poder de nos afastar de Deus, isso serve para todo mundo? É uma pergunta que você pode fazer. E a minha resposta, ela é sim. A minha resposta, ela é positiva. Quando eu estou afirmando hoje de manhã, aqui em nome de Jesus, que nenhuma circunstância, nenhuma situação atual que define um momento da minha história, da tua história, tem poder de afastar Deus de você e você de Deus, é para todos. Eu acredito, a resposta é positiva, todos nós podemos vivenciar isso. Agora, uma coisa importante: isso não acontece simplesmente porque eu ouvi a frase, isso não acontece simplesmente por conta de alguém ter dito isto,
Isso não acontece por conta de eu chegar no espelho, olhar para o espelho, olhar nos meus olhos no espelho e ficar repetindo: nenhuma circunstância tem poder de me afastar de Deus. Não acontece só por isso. Não acontece. Essa base, ela não tem que ter base numa frase. Isso não pode ser solidificado numa afirmação, numa informação. Pelo contrário, isso tem que ser algo que tome a nossa mente, que tome o nosso coração, que ganhe vida dentro de nós. Isso tem que ser uma verdade absoluta. E essa verdade, ela só se torna absoluta porque você carrega no coração essa certeza de que o Deus que você encontrou, o Deus que é um tesouro que você encontrou, o maior tesouro que uma alma humana pode encontrar enquanto pessoa nessa terra, esse Deus, ele te preenche por todos os lados e em todos os momentos. É essa a ideia, e por isso que eu fiquei pensando que texto eu poderia usar para fundamentar essa minha proposta aqui hoje, muito embora eu vou citar outros textos ao longo do nosso bate-papo, do sermão, mas isso tem que ganhar vida dentro de você, isso tem que ser uma verdade dentro de nós, isso não pode ser simplesmente teoria, isso tem que ser uma realidade. Porque se você fazer uma outra pergunta, ou fizer uma outra pergunta para mim, e dizer assim: pastor, mas você acha que uma circunstância, que é um fato, que é uma situação atual que realmente não é boa, é ruim, isso mexe com a gente? Lógico que mexe. Isso tem poder de nos afetar? Sim, tem poder de nos afetar, tem poder de nos causar medo, tem poder de realmente nos deixar inseguros. Isso acontece por uma razão muito simples, porque eu, nós somos homens, nós somos de carne e osso, nós temos sangue em nossas veias, nós somos uma geração que fomos feitos do pó da terra, nós não estamos num nível, numa dimensão espiritual, num nível acima, quando todos nós um dia, a palavra nos diz isso, que todos nós vamos deixar esse tabernáculo e estaremos com o Senhor para sempre, estaremos com Ele, o veremos como Ele é, o conheceremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Ainda não chegou a esse estágio. Agora, ainda que isso mexa com a gente, ainda que isso realmente tenha o poder de deixar a gente temeroso, porque acontece, eu não estou aqui apregoando que existe alguém que não vivencie isso, esse temor, essa dúvida. O que deve acontecer, ou, aliás, o que não deve acontecer, isso não pode mudar o pensamento, a imagem, o sentimento que você tem em relação a Deus. Quem é o Deus que você serve? Quem é esse pastor que você tanto repete quando você fala o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, nada me faltará. E também não deve acontecer de forma alguma a imagem que eu tenho em relação a Deus, e muito menos o sentimento que eu tenho em relação a Deus, sobre o sentimento e a forma como Ele me enxerga. Deus me enxerga do mesmo jeito sempre, ou seja, se eu passo uma luta, se eu vivo uma adversidade, se eu vivo uma dificuldade, eu não posso deixar ganhar força dentro do meu coração, dentro das minhas memórias, dentro da minha mente, dentro de mim, do meu ser, que Deus, Ele mudou comigo, porque Ele está me deixando passar essa dificuldade, porque essa dificuldade chegou. Não, Deus, Ele não muda, Ele é meu Deus hoje, amanhã, será depois de amanhã, será sempre, e o amor dele para com você, para comigo, ele não muda sob nenhuma circunstância. Essa é a grande diferença. Agora, nenhuma circunstância carrega o poder de nos afastar de Deus quando eu e você, nós temos a convicção, em primeiro lugar, que é a primeira lição, que Deus caminha do meu lado ou ao meu lado e ao teu lado, ao nosso lado, quando existem situações agradáveis da vida. É a primeira situação. E talvez você não vai entender muito isso logo de cara. O texto do Salmo 16, eu ia falar 116, o versículo 11, que ele é um salmo de Davi. Davi, ele fala assim na oração que ele está falando com Deus, na oração com Deus, no seu diálogo com o Senhor, que era o pastor dele. No verso 11 ele fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Ou seja, Davi está dizendo assim, esse Davi, esse rei de Israel, esse menino Davi que vivenciou tanta dificuldade, vivenciou tantos problemas, mas ele diante de Deus, ele diz assim: o Senhor me farás conhecer, andar por esses caminhos da vida, na tua presença
a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. E quando eu olho para esse texto, e lembrando você que eu afirmei para você aqui hoje, lembrando que circunstâncias são aquilo, né? Ou é aquilo, circunstância, a frase fica melhor assim, circunstância é aquilo que caracteriza um estado atual de coisas. Eu estou falando aqui então, neste Salmo 16, versículo 11, quando Davi está fazendo uma afirmação, eu estou falando de um estado de felicidade, onde na vida é tudo maravilhoso, onde você acorda pela manhã para ir trabalhar, quando você chega depois do trabalho, quando você chega no final de semana, a sensação que você tem, que não é só a sensação, mas tudo está indo muito bem, tudo está indo muito de uma forma maravilhosa, tudo está acontecendo da forma mais bela e agradável. E aí alguém poderá dizer: pastor, mas nessa situação, numa situação como essa que o salmista está descrevendo, nessa condição, é muito fácil detectar a presença de Deus ao nosso lado. Isso é incrível, porque esse é o grande problema. Eu estava pensando exatamente sobre isso, porque no meu caminhar com Cristo, na minha história de conversão, desde os meus 17 anos, hoje, esse mês de novembro eu vou fazer 56 anos de idade, quer dizer, quase chegando a sessentão, aí mais 4 anos eu já sou um sessentão. Eu fico imaginando que em muitas situações como essas aqui, agradáveis, situações de bênçãos, situações maravilhosas, eu fico imaginando e lembrando que muitos colocaram Deus para o lado de fora. E se colocaram Deus para o lado de fora da vida, então não existe essa certeza, essa pessoa não consegue carregar essa certeza de que Deus está caminhando com ela nesse momento. Eu estou lembrando aqui, eu nem marquei o texto para a Camila e para o Rafael, mas o Apocalipse 3:20 é um texto aí, colocaram, né? É um texto que eu acho super importante lembrar dele agora. Por quê? Porque na verdade ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir essa batida, ouvir a minha voz, vai abrir a porta, eu vou entrar com ele, vou cear com ele e vai cear comigo. Esse texto aqui, quantas vezes nós usamos ele para evangelização? Esse texto, quantas vezes nós falamos dele como esse enfoque evangelístico? Está errado usar como enfoque evangelístico? Não, você pode usar a Bíblia toda para evangelizar, mas quando a gente descobre o contexto dele, quando nós estudamos o contexto dele, ele está falando de uma igreja do Senhor Jesus, de uma igreja de Laodiceia, de uma igreja que vivia num lugar, numa cidade onde se produzia muitas riquezas, muitos recursos, muitas coisas boas, uma igreja que além da cidade ser uma cidade rica, era uma igreja rica, eram pessoas ricas, eram pessoas abençoadas por Deus, que viviam toda aquela riqueza, eram pessoas que aparentemente nós, como mente humana, nós olhamos para essas pessoas e dizemos: essa é abençoada, porque essa tem dinheiro, porque essa tem recurso. Só que o texto do Apocalipse ele nos diz, o que o texto do Apocalipse nos traz, o que o texto do Apocalipse nos mostra aqui, de uma forma gritante e exagerada, é o seguinte: eis que eu estou do lado de fora, igreja, eu estou do lado de fora, porque vocês, igreja, me colocaram para o lado de fora, e eu estou desejoso para entrar, fazer morada no seu ser e viver com você e habitar a tua vida. É isso que diz o texto do Apocalipse. Então essa dificuldade que nós temos de compreender, que a gente acha o seguinte: tem riqueza, tem bênção, está acontecendo tudo, tem saúde, Deus está com essa pessoa, mas será que essa pessoa não se afastou de Deus? Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 35, Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo, ele vai trazer uma resposta para essa pergunta, e ele traz uma resposta, ele traz uma série de situações que ele afirma, e quando a gente vê as situações aqui que ele coloca no texto que está aparecendo para você, são situações problemáticas, são situações dificultosas, são situações que gritam para o lado de fora como problemas, como situações que a gente tem que tentar de alguma maneira conseguir conciliar na vida. E Paulo diz o seguinte: só que todas essas situações, elas não tinham poder de causar um abismo
de separação, e elas não tinham o poder de causar um vácuo de separação entre ele e Deus. Na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, gente, eu não tenho nenhuma dúvida que sempre a iniciativa da separação não é de Deus, é do homem. Aí você pode dizer assim, mas se o homem está em pecado, a Bíblia fala que Deus não tem comunhão com o pecado. Sim, mas quem decidiu pecar foi o homem. Porque o profeta Isaías, quando ele fala isso, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Não, eu estou pronto a abençoar, eu estou pronto a caminhar com você, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem separação entre vocês e Deus. O que acontece nessa primeira lição de coisas agradáveis aqui, como diz o salmista, e eu afirmando para você que Deus caminha com você sobre esse contexto de coisas agradáveis, o que eu vejo aqui na minha cabeça, na minha mente, é que muitos não reconhecem Deus. Muitos não reconhecem a presença de Deus, e muitos não conseguem conviver com Deus nesses momentos bons. Por isso que eu fiquei pensando, qual texto que eu poderia ler? Eu poderia até usar, por exemplo, esse texto do apóstolo Paulo em Romanos, mas qual texto eu poderia ler? E aí eu fico lembrando, eu gostei do Salmo, eu lembrei do Salmo porque eu gosto muito de quando Davi, ele vem descrevendo essa circunstância favorável, mas ele vem descrevendo essa circunstância favorável, consciente na alma, consciente no coração, que isso na verdade só existia porque existia a presença de Deus ao lado dele, tudo era proporcionado por Deus, e ele fala aqui no texto, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada eu terei falta, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas tranquilas, para as águas de descanso, nessa tradução, ele refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, essa circunstância, este fato, esta coisa linda, como está aqui relatado por Davi, é proporcionado pelo Senhor. Quando nós temos esse discernimento, essa clareza, nós não vamos de forma alguma colocar Deus para o lado de fora. Não vai existir possibilidade da gente colocar Deus para o lado de fora quando as condições elas forem favoráveis. É Deus que proporciona tudo, é Deus que me deu saúde, e Deus está comigo no vale verde, Deus está comigo nas águas tranquilas, é o Senhor quem está comigo. Uma outra situação, para que a gente carregue essa convicção de que nenhuma circunstância tem poder de me afastar de Deus, é saber que Deus caminha com a gente, com o homem, em circunstâncias desagradáveis da vida. E aí tem um salmo, que é o Salmo 46, que é o salmo dos filhos de Corá, que nós repetimos muito, que nós falamos muito, que o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Talvez você possa estar pensando isso hoje. Isso que você está pregando, pastor, é óbvio. Isso que você está ensinando hoje é comida requentada. Isso que você está ensinando aqui são coisas que eu já conheço. Mas aí, diante deste pensamento que pode acontecer, existe uma questão, existe uma pergunta: mas então por que tem tantas pessoas que não conseguem enxergar isto? Por que tantos não conseguem enxergar isso que é tão óbvio? Porque essa obviedade toda, ela não entra no nosso coração muitas vezes. Porque essa clareza, essa transparência que para muitos seria isso, por que não acontece isso com a gente não enxergar essa verdade? Sabe por quê, gente? Porque eu aprendi que a verdade de Deus que liberta é uma verdade que deve ser conhecida e ela deve ser reconhecida.
Essa é a verdade que liberta. Essa verdade que liberta, isso que é tão óbvio, que alguns dizem ser óbvio, mas para eles, no momento de angústia, de tribulação, eles pulam fora do barco, eles não ficam esperando a ação de Deus. Ela deve ser agasalhada em nossa vida, ela deve habitar o nosso ser, ela deve nos abraçar de um modo arrebatador, ela deve ser uma coisa que ganhe verdade dentro de nós, campo dentro de nós. O salmista, no Salmo 42, que é um texto que você conhece tão bem, que é o Salmo dos filhos de Corá, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Ou seja, é uma realidade da alma que se abate frente às grandes dificuldades da vida. É uma realidade, sim. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Só que esta verdade de saber que Deus caminha comigo na angústia, na tribulação, socorro bem presente, como diz o salmista, isso tem que ganhar vida dentro de nós. Eu volto a dizer, não é apenas um slogan, não é apenas uma frase, não é apenas algo teórico, isso tem que ser verdade, tem que ser algo que vai ganhando força, vai se tornando concreto, num viver de oração, num viver com Deus, num viver de andança, de caminhar com Deus. É isso que é a verdade. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,16, quando ele escreve sua carta aos Colossenses, ele fala: habite ricamente em mim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É essa palavra que tem poder de nos mudar, é essa palavra que nos mantém de pé. Não foi isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 11 também: escondi, ou eu guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, para não me afastar de ti. É muito fácil, como alguém pode dizer, como eu disse que alguém dirá, alguém sentirá isso, que Deus está com a gente nas situações, nas circunstâncias agradáveis. É muito fácil. Agora, quando a situação é difícil, quando a situação é problemática, nós temos a tendência, e muitos pecam diante de Deus, porque se apresentam diante de Deus com murmuração, se apresentam diante das pessoas que estão olhando para eles, esperando um bom testemunho de alguém que crê num Deus que é o Senhor, que é pastor, mas são as pessoas que ficam reclamando, murmurando, quando os problemas chegam na vida dessa pessoa. A grande verdade, gente, é que circunstâncias, elas não criam um abismo de separação entre o homem e Deus, elas não criam este vácuo entre o homem e Deus. Essas circunstâncias, elas não podem e não têm poder de alterar a verdade que nós temos em relação a quem Deus é, mas isso só acontece quando nós caminhamos com Ele de verdade. Isso só acontece quando nós o conhecemos de verdade. Por isso, quando Paulo diz assim lá em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Olha o que ele está dizendo: será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? São todas as perguntas que ele está fazendo como uma resposta pronta na mente de Paulo, e a resposta pronta é negativa, mas ela é só negativa para aqueles que são amigos de Deus, para aqueles que conhecem Deus, para aqueles que vivem com Deus, para aqueles que têm relacionamento com Deus. Eles sabem que nada podem separar eles de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gosto de lembrar do Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ainda que eu ande por um vale de escuridão, ainda que eu viva essa sensação da morte me espreitando, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. E uma última coisa aqui, é que nenhuma circunstância carrega poder de nos afastar de Deus, quando eu carrego a convicção de que tudo na vida, tudo, a circunstância ou as circunstâncias, elas são instrumentos de Deus para mim, a meu favor, elas trabalham ao meu favor, elas trabalham ao nosso favor. Olha o que o salmista diz, agora Davi, no Salmo 3, no verso 8, o Davi, ele diz assim, do Senhor é a salvação. A salvação da minha vida, da tua vida, dos nossos problemas é do Senhor, e sobre o teu povo a tua bênção.
Olha a afirmação linda que Davi faz. E eu creio que Davi faz essa afirmação por uma razão muito simples. Davi faz essa afirmação porque ele tem certeza que Deus o amava. Ele tinha essa certeza. E eu posso fazer essa certeza e dizer isso porque eu tenho certeza que Deus, Ele me ama. Deus ama você. Deus nos ama. Não existe motivos, não existe nenhuma razão de nós duvidarmos de Deus. Pedimos para Deus uma prova, não me prove o teu amor. Não existe necessidade, porque Jesus ele já deu prova suficiente. Deus deu prova suficiente do amor dele para com você, quando Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por você. Agora, isso só ganha verdade dentro de você, isso só ganha concreção dentro de você, isso só se torna concreto dentro de você por meio de uma fé viva e operante. Lembra que eu falei? Não é slogan, não é um pensamento bonito, não é um pensamento bom, não, é uma verdade, é uma verdade. Isso só ganha verdade por meio dessa fé que é viva, que é operante, que eu recebi de Deus, do Senhor Jesus, que é autor, consumador da minha fé. A tendência que nós temos, sim, é de olhar para a circunstância, ou para as circunstâncias como base e termômetro do cuidado de Deus ao nosso redor. É isso que as pessoas dizem. Então a circunstância está ruim, Deus se esqueceu da gente. A circunstância não está boa, Deus se esqueceu da gente. A circunstância está legal, Deus não se esqueceu da gente. Isso é normal, isso é óbvio. É isso que eu digo para você. Você fala, não, isso é óbvio. Isso é. Olhando para a Bíblia, por exemplo, lembrando de Gideão, não, eu estou com você, varão valoroso, você vai libertar a nação de Israel. Se o Senhor é tão bom, você está comigo, por que o Senhor tem deixado acontecer essas coisas? Se os nossos pais que contaram tantas histórias, de tantas atividades divinas ao favor da nossa nação, por que está acontecendo isso com a gente? Porque este é o termômetro. Porque essa é a sensação que nós temos de olhar para as circunstâncias e nos esquecermos de olhar para o Senhor, que é o nosso pastor. Não são todos que conseguem olhar para as circunstâncias, e sejam elas boas, e aí é mais fácil, ou sejam elas ruins, e gritar na alma e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse grito na alma é um grito de liberdade, que nos faz entender que ter o Senhor, o nosso Deus, como pastor pessoal, é a garantia, da presença dEle, é o selo dessa garantia, da presença dEle ao nosso lado. Esse grito na alma, esse grito que ecoa dentro da alma de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é um grito de compreensão de que as circunstâncias, elas só servem para uma coisa, como instrumentos de Deus ao nosso favor. Ou afinal de contas, um texto que você conhece tão bem, cita, repete, fala o tempo inteiro, Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz. Esse grito na alma é o grito daqueles que pela misericórdia de Deus, que pela graça de Deus, pelo favor de Deus, estão caminhando em direção a essa maturidade, em direção a esse saber sobre a existência desse selo de amor sobre nós. Esse grito na alma, que são poucos que conseguem gritar, o Senhor é meu pastor, quando a circunstância grita e diz ao contrário. Esse grito na alma dessa certeza, esse grito na alma nos traz essa certeza, nos traz essa garantia, que nada, absolutamente nada pode nos afastar de Deus. É o grito daqueles que abraçaram a verdade que Paulo diz em Romanos no capítulo 8, do verso 38 e 39, quando ele fala, ninguém pode me afastar do amor de Deus, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Quando ele fala que nós somos mais do que vencedores, porque no 38 ele fala, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Circunstâncias tem uma definição para mim,
Elas são instrumentos de Deus ao meu favor. Deus me guarda. Parece ser prepotente isto, né? Não, não é prepotência, é fé. É isso que você tem que ter dentro do teu coração, e eu preciso ter dentro do meu coração. Eu gosto muito de olhar para Davi e ver como Davi olha para as circunstâncias. Eu gosto muito de ver como ele tem um olhar maduro das coisas. Eu gosto de olhar para Davi e ver como ele atingiu esse nível de maturidade na sua vida, aprendeu, errou, falhou. Eu gosto muito de olhar para Davi e ver isso, porque isso me faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo fala quando ele escreveu a sua carta em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso de número 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu de fato desisti das coisas de menino. É esse sentimento que vai mudando, que vai sendo alterado no decorrer da nossa experiência com Deus, no decorrer do nosso dia a dia com Deus. Isso é conquistado dia a dia, momento a momento com Deus, olhando para os céus, olhando para Deus, olhando para si mesmo. Isso é uma coisa que vai sendo construída dentro da gente. A circunstância, o estado atual das coisas, como Davi descreve lá no Salmo 23, do 1 ao 3, aquela descrição linda, nada disso poderia criar um abismo entre ele e Deus, pois ele sabe que ele só gozava de tudo aquilo, de todas aquelas coisas, porque Deus preparara aquilo para Davi. Essa é a consciência que ele tem. E outra coisa, ele também diz que mesmo diante de uma possibilidade de escuridão, de vale de sombra, de um estado atual, que quando a gente olha a escuridão, este fato de ser uma escuridão, isto não tem poder de criar entre Deus e ele um vácuo, um abismo, de forma alguma. A certeza dele era uma única certeza: circunstância de dor, de caos, de problemas, não seria para Davi um significado do afastamento de Deus em relação a ele, e ele não seria louco de partir dele, de iniciar dele o afastamento de Deus. Agora Davi, ele tem isso vivo dentro do coração dele por uma razão muito simples. É o final do Salmo 23, quando ele diz assim que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a certeza que eu tenho que ter. Essa é a certeza que você tem que ter. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas como que eu posso ter certeza da bondade de Deus quando eu olho ao meu redor e eu vejo caos e destruição? Ela está com você. É o que Davi diz: bondade e misericórdia de Deus, do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida. É o que o grande problema, é que eu e você só conseguimos enxergar a bondade de Deus com as coisas boas, misericórdia de Deus com as coisas boas, mas o Deus que eu conheço, o Deus que nós devemos conhecer, e eu espero que você assim o conheça, é o Deus que está comigo todos os dias. É o Deus que quando eu me deito para dormir, e eu faço a minha oração de agradecimento pelo dia que eu passei, é o Deus que está comigo. É o Deus que quando eu vou orar, e na minha oração eu estou lembrando de orar por irmão A, pelo irmão B, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus netinhos, pelos meus cunhados, pelos meus sobrinhos. É o Deus que está comigo, Ele está me ouvindo, Ele está ali me assistindo. É o Deus que é poderoso de estar aqui no Brasil, está aqui no Brasil agora, está lá do outro lado do mundo, onde o dia se foi, onde a noite já é uma realidade, onde a escuridão chegou, mas Ele está lá. É o Deus que não tem limitação, é o Deus que não é limitado, é o Deus que não está dentro de uma caixinha. O meu Deus, nada tem poder de segurá-lo. Portanto, Deus, Ele está comigo em qualquer situação, e que circunstâncias elas não produzem nelas mesmas, elas não têm capacidade nelas mesmas, poder de afastar você de Deus. É isso que você tem que entender. Deus está comigo, Deus anda comigo, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu pastor. Amém, gente? Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo de bênção, um domingo de graça, um domingo de paz, um domingo de misericórdia.